Já foi devidamente anunciada. Está conosco aqui nos estúdios, começando essa parceria de fato, Márcia Zarur, que vai encabeçar a coluna Nossa Cidade toda segunda-feira, para você que nos acompanha. Márcia, bom dia, muito bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Estou extremamente feliz de fazer parte agora desse timaço da Nova Brasil. Triste apenas de estrear com esse assunto tão espinhoso que é essas críticas que Brasília sofre indevidamente, desnecessariamente, por gente que realmente não conhece a nossa cidade. E a gente vai, então, ensinar um pouquinho para o ministro o que é a nossa cidade nessa coluna, todas as segundas-feiras com a Márcia Zarur. É uma alegria ter você com a gente, Márcia, uma jornalista, uma profissional tão tarimbada, tão reconhecida aqui na nossa cidade, uma marca de Brasília, eu ousaria dizer, e é uma alegria para a Nova Brasil FM ter você aqui todas as segundas-feiras. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Nossa, a alegria é toda minha. E poder falar do meu assunto favorito, né? Que é a Brasília. Eu sou nascida e criada na cidade, formada pela UNB, quer dizer, eu tenho uma ligação muito grande com Brasília. E me entristece profundamente ver como a cidade é atacada. Aliás, atacada desde antes da sua inauguração. Então, a gente vê esse tipo de declaração que a gente ouviu no fim de semana, é como se a gente voltasse no tempo. É como se a gente estivesse lá no fim da década de 50 discutindo se a cidade deve ou não ser capital, se a capital deve sair do Rio de Janeiro e vir para Brasília. É um negócio tão superado, tão fora de contexto, que fica até difícil a gente falar, né? A gente falaria de outra coisa hoje. Estávamos programados para trazer outra pauta para você, ouvinte, mas não tinha como ser diferente. Márcia, quando você viu ali, no primeiro momento, essa declaração, o que tinha sido dito, as aspas que a gente acaba de trazer também para o nosso ouvinte, o que te causa? Bom, em primeiro lugar, uma indignação extrema, porque realmente é uma pessoa que não sabe o que está dizendo e é uma pessoa que tem uma projeção muito importante nacionalmente, então cria um ruído e presta, na verdade, um desserviço não só para a cidade, mas para o país. Brasília é uma cidade muito singular, que representou um avanço muito significativo, essa mudança da capital para o interior, e a gente tem, não dá para dizer, né? Brasília é tombada e é considerada pela Unesco, patrimônio mundial. Isso não é pouca coisa. Sim. Isso é uma conquista que a cidade conseguiu pelo plano urbanístico diferenciado, por ser um marco do modernismo, da arquitetura modernista. Então, assim, é uma cidade que não tem... Eu acho que é uma discussão que não cabe. E acho que quem fala isso, acha que Brasília se resume à esplanada dos ministérios. Nunca saiu ali daquele miolinho, daquele centro histórico, e acaba falando bobagem, e colocando, eu acho que todos os brasilienses nesse sentimento de indignação que eu estou sentindo, sim, como filha da cidade. Márcia, porque isso acaba reforçando o estereótipo, né? Assim, não é a primeira vez que a gente escuta alguém falar de Ilha da Fantasia, de Ilha Ilusória, né? O que isso quer dizer exatamente, né? O que o ministro está querendo passar, que mensagem ele quer passar ao tratar de Brasília como Ilha da Fantasia? Reforçando estereótipos. E estereótipos não nos fazem avançar num debate público, né? Com certeza não. Eu não consigo entender qual foi o objetivo do ministro em falar isso. Assim, porque não traz nada de bom. Brasília tem quase 4 milhões de habitantes, se a gente pegar a região do entorno. É uma cidade que produz cultura, que produz coisas lindas. É uma cidade que está sempre em movimento e em construção. É um marco, como eu falei, para a arquitetura. É tombada tanto em nível local como nacional, e está incluída nessa lista de patrimônio da Unesco. Ou seja, o mundo inteiro tem interesse em conhecer Brasília. O mundo inteiro tem os olhos voltados para a preservação da cidade. Por que o ministro fala isso? Qual o objetivo? E olha que o ministro hoje ocupa um lugar muito importante no governo Lula, nesse terceiro governo Lula. Ele é ministro-chefe da Casa Civil. A gente comentava aqui fora do ar, né, como o governo ganhou a eleição no ano passado, uma eleição difícil, a eleição mais apertada da história, falando em unir o Brasil, falando em não dividir a nossa gente, e essa fala, infelizmente, acaba dividindo, repito, porque acaba reforçando o estereótipo de uma Brasília que não é essa Brasília da esplanada. E acaba fazendo com que outras pessoas de outros estados, né, Márcia, ouvindo uma declaração dessa, que não conhecem Brasília,
reforça aquilo que a pessoa tem ali de achismo sobre a nossa capital. Na verdade, Brasília sempre é retratada, na maior parte das vezes, como apenas a capital administrativa. A gente tem sempre uma imagem estigmatizada e distorcida e uma mistura. E eu acho que não existe um brasiliense ou um morador da cidade que nunca tenha passado por uma situação, por exemplo, de chegar numa outra cidade, pegar um táxi e o taxista perguntar, está vindo da onde? De Brasília. A cidade dos corruptos, eu acho que todo mundo já ouviu isso. Já passou por isso, já teve esse dissabor. E aí é essa coisa, você tem que explicar que, primeiro, os políticos todos que estão em Brasília, a maioria vem dos outros estados. Então, são as pessoas dos outros estados que mandam esses políticos para cá. Então, é um retrato do país, não da cidade. É a primeira coisa. Dos 513 deputados, 8 são de Brasília. Apenas 8. Isso é muito importante a gente frisar, porque fica parecendo que Brasília é a culpada de tudo. Brasília tem essa, né, esse estigma, realmente carrega esse estigma indevidamente, porque a Brasília não é culpada por isso. E aí a gente tem essa imagem distorcida, essa maneira ruim de ver a cidade, sendo que a cidade é muito maior do que isso. Eu costumo dizer, Brasília não se resume à Esplanada. E a gente teve muitos políticos que se manifestaram, dizendo que realmente essa declaração foi horrorosa, é uma coisa que agride o brasiliense que sabe que Brasília é maior do que isso. Infelizmente, Brasília tem problemas também. As desigualdades do país estão retratadas aqui na cidade. É isso, é pegar realmente um carro, ir até a zona mais pobre da estrutural, ou ir até o sol nascente para você enxergar isso. Ou ir à rodoviária e conversar com os trabalhadores de verdade que estão ali. Ou como o Diego bem falou no comentário dele, conversar com as pessoas que estão trabalhando em volta do ministro ali, que pegam ônibus, que têm uma vida sofrida de muito trabalho. Quer dizer, você resumir Brasília a uma ilha da fantasia, realmente só se for a bolha desse ministro, né? Eu acho que Rui Costa foi muito infeliz. E o que eu fico me perguntando é justamente isso, né? A quem interessa rivalizar? A gente já está tão cansado de polos distintos e de pessoas sendo instigadas a terem algum tipo de postura combativa, não sei a quem possa interessar. E a outra coisa é justamente essa. A gente fala, e os próprios parlamentares falaram, convido aí ao Sol Nascente, à Estrutural, à Ceilândia, ao 26 de setembro, onde quer que seja, mas nem precisa, muitas vezes, né? A gente aqui no centro de Brasília, a gente vê a pobreza e as pessoas que sofrem. Na própria Esplanada, né, Ariane? Gente, você para em qualquer semáforo, você vê. A gente tem muita dificuldade aqui, muitas pessoas sofrendo. Brasília precisa melhorar em muitos aspectos também. A gente tem uma desigualdade muito grande, mas é realmente a bolha da bolha, né? Porque a gente circulando pelo centro da capital, a gente encontra toda essa tristeza, essa dificuldade. E no momento realmente que se discute a diminuição do repasse do Fundo Constitucional. Então isso é muito grave. Eu acho assim, eu tinha planejado, na verdade, hoje, falar sobre as grades da esplanada ali daquela área central. Estou falando de improviso aqui na primeira coluna, porque esse assunto realmente mexeu demais comigo. Eu fiquei realmente, como brasiliense, muito agredida mesmo, indignada e agredida. E aí eu resolvi falar de improviso, deixar a história das grades para a semana que vem e falar sobre isso, que é um assunto muito grave. E quando a gente fala, por exemplo, dessa diminuição do repasse do Fundo Constitucional, a gente está falando de uma coisa importantíssima para Brasília, para a manutenção dos serviços básicos de Brasília. Então, eu acho que os brasilienses precisam estar atentos e mobilizados. Isso eu acho muito importante. A gente tem que ter o olhar, claro, carinhoso para a cidade, crítico para o que está errado, mas a gente também tem que ter um olhar muito participativo e cobrar de quem é de direito, que a gente continue tendo os serviços básicos funcionando, as coisas, porque me parece que há uma ligação realmente entre essa declaração do ministro e essa votação que a gente teve no Congresso e vai ter agora no Senado. Quer dizer, é uma coisa que a gente precisa, como brasileiro, estar atento, porque é a preservação da nossa qualidade de vida, né? É isso. Só para contextualizar ainda melhor para você, ouvinte da Nova Brasil FM, o Fundo Constitucional é aquele dinheiro da União, recursos federais,
que são usados pelo governo do DF já historicamente para custear áreas de saúde, educação e segurança. No projeto do chamado arcabouço fiscal, que define as novas regras fiscais para o Brasil e que já passou pela Câmara, o relator lá na Câmara dos Deputados, deputado Cláudio Cajado, inseriu uma mudança na fórmula do cálculo desse fundo constitucional e agora nós estamos pendentes de uma votação no Senado Federal. Cláudio Cajado, que é do PP da Bahia, o mesmo estado de Rui Costa, que aumenta essa desconfiança que foi levantada inclusive pelo próprio governador Ibanez Rocha. Bota desconfiança nisso, né? Por que essa declaração agora, justamente nesse momento tão importante para a cidade? É muito estranho, é tudo muito estranho, mas eu acho que a gente, além de indignado, como eu fiquei, e resolvi falar sobre isso aqui, mesmo de improviso, além de agredido, porque ele nos agrediu como brasilienses, como moradores da cidade, como trabalhadores honestos que ajudam a continuar construindo o Brasil o tempo inteiro, eu acho que além disso tudo, a gente precisa ficar atento ao que está por trás. Porque é muito estranho, justamente nesse momento, ter esse tipo de declaração prestando um desserviço tão grande, não só para Brasília, mas para o país. E Márcia, Ariane, ouvinte, nós que somos aqui moradores da cidade, Márcia nasceu aqui, né, Márcia? Aqui. Ariane também é nascida em Brasília, Ariane? Nasci no Rio, mas sou criada aqui em Brasília. Criada em Brasília. Eu também vim pequenininho. Carioca brasileira. Eu vim do Piauí com a família. Meu pai é baiano, inclusive, soteropolitano lá do estado. Também. Seu pai também é baiano, né, Ariane? Eu também. Da terra de Rui Costa. Então, ministro, assim, a gente sabe que a Nova Brasil tem uma audiência muito grande também entre as autoridades aqui. Talvez o ministro possa até estar escutando a gente. A nossa indignação é porque a gente ama essa cidade. Então a gente não pode aceitar. Aqui com todo respeito, com toda tranquilidade, a fala um pouco mais aguerrida hoje, né, Márcia? Não tem como ser diferente. Eu fico muito esquentada, né? Quando fala de Brasília, é uma coisa que me toca mexe profundamente. Com algo que é nosso, né? Como se mexesse com a nossa família. É a nossa casa, né? Nossa Brasília casa. é a nossa casa. Eu ia começar falando aqui na coluna que a gente cuida do que a gente ama. E a gente ama o que a gente conhece. Então, a gente tem esse zelo por Brasília porque a gente conhece a cidade de verdade, ao contrário do ministro, e a gente zela por ela, cuida dela porque a gente ama, porque a gente conhece. Então, é uma coisa muito importante. E esse espaço aqui da coluna Nossa Cidade é justamente para conhecer e reconhecer os cantinhos de Brasília, para a gente ter esse olhar, como eu falei, carinhoso e ao mesmo tempo crítico para o que não está legal. A gente tem que acompanhar e a gente tem que participar mais. E a coluna também vai empurrar o brasiliense um pouco para isso. Que maravilha. Então, todas as segundas-feiras vai ter a coluna Nossa Cidade aqui dentro do Jornal Nova Brasil Brasília com a Márcia Zaru. Convido a todos, especialmente o ministro Rui Costa, para acompanhar essa coluna às segundas-feiras. Mas a gente está dizendo tudo isso aqui, mas também já está muito claro, gente até do próprio governo, Márcia, de ontem para hoje, dizendo que o ministro foi infeliz, gente do próprio partido do ministro, do Partido dos Trabalhadores, do PT, a deputada federal Érica Cocai, o deputado distrital Chico Vigilante, foram firmes com o ministro Rui Costa, né? Então a gente espera no mínimo um pedido de desculpas do ministro Rui Costa, uma meia-culpa. Não sei se precisa tentar explicar, porque às vezes a gente tenta explicar uma declaração e só piora. Não tem como explicar. Eu acho que é uma declaração que não tem como explicar, mas eu realmente acho que um pedido de desculpas é o mínimo. Porque ele não falou mal de uma cidade, ele falou mal de praticamente 4 milhões de habitantes. Não é pouca coisa. Ele não puxou uma briga com uma coisa abstrata. Ele puxou uma briga com quase 4 milhões de habitantes. Então, um pedido de desculpas eu acho que é bem-vindo. Agora você imagina o nosso ouvinte, você está aí, acabou de deixar seus filhos na escola, está indo para o trabalho, você mora numa ilha da fantasia, a sua vida está uma vida ilusória, né, Márcia? Essa é a reflexão também, exatamente, né? Você que está ouvindo a gente, você gosta de ouvir isso? Olha, você aí, você mora numa ilha da fantasia, sua vidinha é muito boa. Você é privilegiadíssimo. Privilegiadíssimo, numa bolha. Como né? se tudo aqui fosse cor-de-rosa, né? A gente vai apontar tantas coisas aqui na coluna, a gente vai falar de muita coisa boa, mas a gente também vai apontar muita coisa que está errada na cidade, que a gente precisa melhorar. E é como eu disse, essa desigualdade que a gente tem no país, ela está retratada em Brasília também. Infelizmente, a gente gostaria realmente que Brasília não tivesse pobreza, não tivesse essas áreas com as pessoas passando tanta necessidade, mas infelizmente tem. E você diminuir, você
transformar Brasília apenas na esplanada dos ministérios é muito pobre. Eu acho que é uma visão muito míope e muito pobre. 8h24. Essa foi Márcia Zarur estreando com a gente aqui na coluna Nossa Cidade. Estaremos juntos todas as segundas-feiras. Márcia, que prazer. Até segunda-feira que vem. Obrigada por Muito hoje. feliz. Gente, desculpa estar tão inflamada, mas é porque é um assunto que mexe com os nossos brios. Adorei participar. Segunda-feira eu estou de volta. Bem-vinda, Márcia. Obrigada. Essa foi Nossa Cidade.